graça e a paz de Cristo seja sobre o seu coração nesse dia. Uma vez mais estamos procurando o maná de Deus. Assim como no deserto Deus sempre ensinava a Israel, todos os dias a primeira coisa que deveriam fazer era buscar ao Senhor, buscar o maná. Que assim seja também em nossas vidas. Estou gravando o resultado daquilo que estive orando, buscando ao Senhor e compartilhando com você. E hoje nós vamos para Ruth, capítulo 4. Lembre-se sempre que minha sugestão é que você possa ouvir quantas vezes você quiser o áudio, mas que tome um momento no dia onde você faça isso junto com a Bíblia e esteja conferindo nas Escrituras o que estamos compartilhando. Vamos para o capítulo 4, onde vamos encontrar o casamento de Boaz com Ruth. Versículo 1 diz que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Vamos compartilhando um pouquinho de toda essa linda história, onde há algo muito interessante no versículo 7 e 8 que eu quero ler também com você, que diz assim: este era outrora o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Uau! Vamos lá, vamos aprender juntos algo tremendo hoje sobre entrega, sobre receber, sobre possuir. Palavras-chave para o nosso estudo. E o tema que eu escolhi é: tire o seu calçado. Porque estamos em tempos de tomar decisões sensatas, responsáveis e também decisões onde virão a público. Estará na porta da cidade, diante de testemunhas de todas as pessoas que passarão por nós. Quando a gente vai estudando, ou nós podemos fazer isso lendo aqui os versículos de 1 ao 8, nós vamos encontrar algo muito importante sobre o lugar e pessoas certas para resoluções. Você tem que tomar decisões, você tem que dar um passo na sua vida importante. Você não pode fazer isso estando em um lugar errado e com pessoas erradas. E também com sentimentos errados. Você pode tomar uma decisão porque você está talvez irritado ou irritada, ou decepcionado ou decepcionada, e depois você pode se arrepender por essa decisão tomada. Você pode também tomar decisão porque você está debaixo de uma pressão, ou você pode tomar decisão porque você também está cansado ou cansada, não aguenta mais. Só que tomar decisões em situações assim não são as mais recomendáveis. Você precisa de estar com as pessoas certas e no lugar certo. Dá para você entender isso? A sua vida vale mais que qualquer coisa. E uma decisão hoje pode definir o teu futuro, pode sentenciar a sua vida. Deus é soberano? Sim, Ele é. Mas Ele deu a você a livre escolha de tomar decisões? Sim, Ele deu. Assim que você precisa ser responsável quanto a isso. Quando Boaz foi entendendo que as coisas estavam indo para um caminho onde no coração dele estava definido o que ele queria, não era simplesmente eu quero e eu tenho. Hoje, no mundo contemporâneo, às vezes essa é a mentalidade. Eu quero, então eu tenho. Eu quero, mas eu não posso, mas eu tenho. Eu quero, mas eu não devo, mas eu tenho. Eu quero, mas não posso possuir, mas tomo posse. Assim, as pessoas estão vivendo, tanto relacionado a coisas, a consumismo, como a relacionamentos. E nessas decisões equivocadas, logo vêm os arrependimentos, como, por assim dizer, cai a ficha. Boaz estava construindo no coração dele o que ele queria para a vida dele. Ele queria casar-se com Ruth. Mas ele precisava fazer isso no lugar certo e com as pessoas certas.
Boaz, no versículo 4:1, ele vai até a porta da cidade e ele se assenta ali e ele vê que o resgatador estava passando, ou seja, a pessoa que era na frente dele, que poderia resgatar a Ruth pela tradição e pela lei. A porta da cidade, ela representa o lugar de julgamento, o lugar público, ou até mesmo poderíamos chamar o tribunal. Ao lado do portão da cidade há uma praça, dependendo da cidade, mas sempre tinha essa porta. E ali ficava o lugar do julgamento onde os casos eram resolvidos. Deuteronômio 25:7, 2 Samuel 15:2. Você pode ler essas passagens e ver que realmente era assim. E ele vai para esse lugar público, para esse lugar de tribunal, onde ele não pode tomar decisões sozinho. Ele precisa de consultar. Meu Deus, hoje em dia nós nos achamos dono do nosso nariz, tomamos decisão sozinhos e a gente quer então depois, às vezes, se arrepender disso. Mas veja que caminho interessante ele está tomando na porta da cidade. Ele está lá. O resgatador se aproxima e então ele disse: olha, vem para cá, fulano, aproxima-te aqui de mim. Interessante porque a Bíblia não menciona o nome dessa pessoa. Parece tão irrelevante, principalmente pela atitude que ele tomou, que nem valeu a pena mencionar o nome. Você quer que o seu nome seja lembrado? Faça coisas relevantes. Versículo 2: Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Veja que ele toma 10 homens. Ele chama pessoas importantes. Ao pé da letra ele estava chamando anciãos, homens experimentados, respeitados, chefe de famílias, de idade, ou seja, já tinham experiência na vida, já tinham aprendido a errar, a acertar, e se tornaram mentores da cidade. Eles também desfrutavam do prestígio do povo. Então, Boaz, quando tinha que tomar uma decisão, ele vai para o lugar certo e chama as pessoas certas. Volto a perguntar a você, em momentos de decisão, como você faz? Toma decisão onde quer que seja, ou procura as pessoas certas para fazer isso. E então ele chama esses 10 homens para que se sentem ali à porta da cidade e estão todos sentados. Agora vemos o quadro montado. Boaz, com o plano de casar-se com Ruth, mas pela ética dele e pelo respeito à lei, por respeito à lei, ele deixa ele faz comunicado ao que estava na frente dele. Ele poderia perder a bênção. Que interessante aprender isso também com Boaz. Às vezes nós nos tornamos tão possessíveis de coisas ou pessoas que achamos que é nós, que nem Deus pode tirar de nós. E não é bem assim. Se a gente quebra princípios, então nós vamos precisar estabelecer normas. Porque normas são estabelecidas? Porque princípios foram quebrados. Mas hoje estamos aprendendo passos práticos da fé cristã, do seguidor de Jesus, de uma seguidora de Jesus. Eu quero, e não importa qual preço eu vou obter. Não é assim para o cristão. O mundo pode fazer assim, nós não. Agora está todo o cenário armado. 10 anciãos, homens de respeito. O fulano, que era o que estava na frente de Boaz. E ali então, no verso 3, ele diz ao resgatador, diz ao homem, e pelo contexto, você está acompanhando esses estudos, então já entende bem o que é o resgatador, entende bem a lei do levirato, esses ensinos que já dei em outros estudos aqui. Agora ele está dizendo a esse resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e de seu povo, que queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate. E eu, depois de ti, respondeu ele, eu a resgatarei. Ok, aqui nós temos algo para a gente conversar um pouquinho. Verso 3 e 4.
Havia uma terra que Noemi estava vendendo, que era a terra do marido. E o resgatador, então, tinha que comprar essa terra. Mas ele não podia só comprar a terra. Ele tinha que também resgatar a honra do caso do marido de Noemi, Elimeleque, mas no caso ele não se casaria com Noemi, se casaria com Ruth. E aí então ele tinha que resgatar também a imagem, não, mas a lembrança do marido de Ruth. E aqui Boaz está sendo bastante coerente, bastante ético, bastante dentro da lei, dizendo: então eu estou te informando isso para que você faça essa compra diante dos anciãos, diante do povo, e você possa resgatar essa terra, mas não somente a terra, você também precisa assumir, no caso não a Noemi, mas no caso a Ruth. Vamos para o verso 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, olha aqui, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Está entendendo? A questão aqui da lei é que o resgatador não podia apenas ficar com uma parte, resgatar uma parte. Ele tinha que resgatar a terra e também, segundo a tradição e a lei, também a reputação e o nome, a memória do marido de Ruth e também aí do marido de Noemi. Eram duas coisas, não podia ser uma. Agora, vamos pensar um pouco que a Bíblia é tão maravilhosa e os ensinos dela têm uma centralidade. A centralidade é levar-nos a Cristo. Quando nós olhamos para uma situação dessa, eu vejo que os céus se reúnem para resgatar, para redimir ao homem que estava perdido. Eu estava perdido, sem Cristo, sem salvação, morto em meus delitos e pecados. Estava completamente destinado ao inferno. As minhas boas obras, por mais que eu as achasse boas, elas não eram suficientes para me salvar. Não eram por obras, como diz Efésios, para que ninguém se glorie. Então eu estava destituído da glória de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Não era somente eu, era você também. Éramos todos. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e estão destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus foi enviado a este mundo, como poderíamos ler aquele texto de Isaías capítulo 6, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Essa voz parece que ecoou no céu, quando o plano da redenção, de resgatar o que se perdeu no Éden, foi planejado, foi desenvolvido e executado quando Jesus Cristo veio a este mundo. Boaz é uma figura de Cristo. E Cristo, ele não podia apenas fazer algo em sua vida, mas ele tinha que fazer uma obra completa. O resgatador não podia somente comprar a terra, ele tinha que também casar-se com Ruth. Eram duas coisas, não podia ser uma. A religião, muitas vezes, ela consegue apenas maquiar ou resolver parte da nossa vida. A filosofia, as boas obras, tantas coisas. E assim nós vivemos, uma parte boa, a outra não. Mas Jesus Cristo, ele veio para fazer uma obra completa. Quando ele disse lá na cruz, em João 19:30, ele disse: está consumada. A obra está terminada. A Bíblia diz que aquele que começa a boa obra, Filipenses 1:6, ele vai completar até o dia de Jesus Cristo. Deus não é um Deus que deixa o seu trabalho pela metade. E ele nem faz algo pela metade em você. E quando eu estou aqui agora, diante de Ruth, do capítulo 4, e desses versículos, e me deparo com essa grande verdade, Boaz está sendo claro, dizendo ao fulano: você está na frente de mim. Você é o que pode resgatar. Mas você tem que fazer a obra completa. Se não fizer a obra completa, não serve. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de Cristo veio a lei de Moisés. Antes de Cristo vieram os profetas. Mas eles não fizeram a obra completa. Aleluia. Mas quando Cristo veio, ele fez a obra completa. Esse resgatador, ele disse para Boaz:
que ele não poderia fazer isso. Então Boaz assume o primeiro lugar. Moisés não pôde resgatar Israel. Moisés não pôde perdoar os pecados de Israel. Nenhum dos profetas puderam fazer isso. Mas quando veio Cristo, ele veio para fazer uma obra completa em nossas vidas. Você está entendendo isso? A lição de hoje, o devocional de hoje, o estudo de hoje sobre Ruth 4. Vamos seguir? Louvado seja Deus. Verso 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares da terra, também tomarás a mão de Ruth. Verso 6. Então, disse o resgatador: olha aqui a religião, olha aqui as boas obras, olha aqui a filosofia, olha aqui a parte boa da humanidade, o humanismo, tantas coisas boas, bonitas, mas que não é completo. Olha aqui, representa esse resgatador. Ele disse no verso 6: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Meu Deus, quando eu leio esse versículo, meus olhos espirituais se abrem, eu vejo a cruz de Cristo, e diante dela eu vejo que se dobra a religião, que se dobra a filosofia, que se dobra as boas obras, boas intenções, tudo se curva diante do nosso Salvador, aquele que poderia resgatar. Ele disse: não posso fazer. A religião não pode salvar, a igreja não pode salvar, o padre não pode salvar, o pastor não pode salvar. Você professar uma religião, isso não te salva. Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. A minha o quê? A minha descendência. Veja que esse resgatador, ele estava pensando nos filhos que iriam nascer do casamento com Ruth. Eles seriam considerados filhos de Malom, segundo a lei que está em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Leia lá. Então eles seriam os únicos herdeiros da propriedade de Emelec. Assim que os filhos dele, desse resgatador, não usufruiriam da herança de Emelec. E ele está aqui querendo fazer algo, mas parcialmente, querendo fazer algo com interesses. Não funciona assim nas coisas de Deus. Não posso prejudicar a mim nem a minha descendência. Jesus disse isso tantas vezes. Pessoas que querem seguir a Cristo, mas não podem prejudicar a sua reputação de ser chamado agora crente, de ser chamado agora cristão. Pessoas que querem seguir a Cristo, mas não podem prejudicar as suas finanças, aquele jovem rico. Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Pessoas que não querem prejudicar o seu eu. Jesus disse que não tem como. Ele disse: quem quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo significa um prejuízo imenso. Você está entendendo isso? Você está entendendo o que o Evangelho propõe? Seguir a Cristo significa um prejuízo irreparável para o teu egoísmo, um prejuízo irreparável para o teu ego. Não haverá como. Você será prejudicado. Você vai perder muito, mas você vai ganhar tudo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É algo tão maravilhoso que estamos vendo hoje aqui. E eu oro enquanto falo essa palavra, pedindo que o Espírito Santo vai revelando ao teu coração. Aí o resgatador diz o seguinte, verso 6, capítulo 4 de Ruth: redime tu o que me cumpria resgatar. Olha o que ele faz. Que falha. Eu deveria fazer, mas eu não vou fazer porque serei prejudicado. Então faz você o que eu deveria fazer. Meu Deus. Quantas pessoas querem jogar suas responsabilidades sobre os ombros dos outros? Quantas pessoas querem jogar suas responsabilidades sobre os ombros da soberania de Deus? Deus é soberano, Ele cuida, Ele toma... Não, Deus está dizendo: cumpra com as tuas responsabilidades. Você que é marido, cumpra com as tuas responsabilidades. Você que é esposo, você que é esposa, você que é filho, é filha, é pastor, é um cristão, é um advogado, é um psicólogo, perdão, não importa a tua função, cumpra. Não jogue a tua responsabilidade sobre outros. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu não poderei fazê-lo. E por que você não vai poder fazê-lo? Porque realmente eu não quero ser prejudicado. Meu Deus, esse tipo de pessoa, sinceramente, não serve para seguir a Jesus. É claro isso nas Escrituras. Parece duro o que eu estou dizendo, mas é a verdade.
Jesus está dizendo que devemos renunciar a nós mesmos. Paulo disse, eu tenho tudo como perda. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho tudo que eu alcancei na vida como esterco. Eu estava falando em uma viagem missionária, com um grego na ilha de Chipre. Ele, cristão, conhecedor do grego bíblico, ele me disse, ele é um poliglota, fala português também. Ele me disse, meu irmão, sabe o que o Paulo estava querendo dizer? Quando ele disse, eu tenho tudo considerado como esterco para ganhar a Cristo. Ele estava ali, o texto em português é leve, mas o texto no original está falando de fezes humanas. Desculpa dizer isso, mas é o que o texto original está querendo dizer. Não é esterco, porque ainda o esterco você pode aproveitar, mas fezes humanas você não pode aproveitar. Ele me disse bem assim. Então Paulo tinha muito para perder, mas tinha tudo para ganhar. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos vendo que ele estava jogando responsabilidade sobre Boaz, livrando seu corpo. Aquele que quer se livrar, aquele que quer jogar responsabilidades, dando um monte de desculpas. Eu não vou à igreja por causa de fulaninho. Fulaninho? Foi ele que morreu na cruz por você. Eu não vou na igreja por causa do pastor. Foi ele que morreu na cruz por você. Eu hoje estou desviado por causa que aquela pessoa fez um escândalo, um mau testemunho. Deus vai tratar com aquela pessoa. Mas quem morreu na cruz por você? São desculpas que nós estamos querendo jogar nossa responsabilidade sobre outros. Devemos ser sinceros e assumir. E esse homem foi reprovado. E ele perdeu muito. Sabe por quê? Lá na frente nós vamos ver que o filho de Boaz com Noemi, ele se tornou avô de Davi. E Davi é descendente de Jesus Cristo. Olha o que ele perdeu. Jesus, tremendo. Quando nós achamos que temos muito e seguir a Cristo não vale a pena, nós perderemos tudo para ficar com o pouco e perecível que o mundo nos dá, e temporário. Deus tenha misericórdia de nós. Verso 7. Este era outrora o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Quando alguém queria fazer algum acordo, então havia esse gesto simbólico. O calçado representava o direito de propriedade sobre um bem imóvel. A ação de tirar o calçado e de entregá-lo também expressava a renúncia desse direito em benefício do outro. É interessante isso. Note a diferença entre o gesto aqui, descrito nessa passagem, e o que se descreve em Deuteronômio 25, versos 7 ao 10. Por favor, não esteja apenas ouvindo o que eu estou te dizendo, mas esteja atento, porque tem riquezas aqui tremendas para que você possa aprender. O que queria confirmar aquele negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Ele estava abrindo mão do direito. Aquele primeiro resgatador, o que estava na frente, ele estava renunciando. Isso me lembra que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de sopa. Meu Deus, muitas pessoas perdem a salvação por algo tão banal, tão carnal. Eu não consigo. Não consegue? Você consegue, se você quiser, porque Jesus, ele disponibilizou todos os recursos para que você possa vencer. Assim então no verso 8, disse pois o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Olha isso, ele está dizendo, eu me isento de toda responsabilidade, eu não serei proprietário, eu não vou tomar posse, eu tiro meus sapatos, eu estou agora descalço na porta da cidade, diante dos anciões, diante de todos que estão passando. Ele estava fazendo isso, meu Deus. Judas Iscariotes, ele diante dos discípulos, dos apóstolos, ele estava lá entregando o Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda! Como é possível? Jesus, tenha misericórdia de nós. Ele estava fazendo isso. Verso 9, Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom, e também
tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Louvado seja Deus. Aqui está um homem de caráter. Aqui está um homem consequente. Aqui está um homem íntegro. Aqui está um homem ético. Aqui está um homem que seguiu princípios. Aqui está um homem ordenado. Aqui está um homem desinteresseiro. Ele deu a oportunidade ao primeiro para resgatar. E aí, como ele renunciou, ele agora, Boaz, ele assume essa responsabilidade. E quais eram as consequências disso? Ele estaria ressuscitando a memória de Malom. Ele seria sempre lembrado. Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6. Ele estaria ali também honrando a Ruth, resgatando a Ruth da pobreza, daquele sentimento de estrangeira, daquela posição de viúva. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Verso 11, todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Aleluia! Boaz estava honrando ao que já estava morto, mas a honra era ele queria receber estando em vida. Quando você não esquece a tua história, quando você valoriza o teu passado e as pessoas que foram de bênção na tua vida, Deus vai te trazer honra, vai te trazer fama, boa fama. Qual é a tua fama em tua cidade, em tua igreja? Louvado seja Deus. O Senhor faça que a tua descendência com essa jovem seja abençoada. Meu Deus, quantas riquezas. Tenho que parar por aqui. Quero orar com você. Lições profundas que podemos aprender desse tempo com a palavra hoje. Lições profundas. Lições profundas. A toma de decisões. Aonde você toma essas decisões? Quais são as pessoas que você convida para fazer parte? Não se resolve coisa sozinho ou sozinha. Esse é outro princípio, outra lição que a gente aprende. Aleluia. A proposta deve ser apresentada com integridade, com desinteresse, com ética, com temor a Deus. Foi o que Boaz fez. Outra lição para você e para mim. Também podemos aprender que quando o acordo é feito, então a ação é executada, a prática é tomada. É momento de você colocar o teu calçado, o calçado da responsabilidade. Se você tirou, você está se isentando dela, mas se você coloca, você está dizendo: eu assumo o que Deus tem para mim. Eu quero sim abrir mão. E eu não vou servir a Deus a meias. Não vou servir a Deus e a Mamon. Não vou servir a Deus e o mundo. Eu vou comprar a terra de Elimeleque. Eu vou assumir a Ruth. Foi isso que Boaz fez. Eu vou fazer a obra completa. Afinal, a obra da cruz em minha vida foi completa. Que lições, que lições, que lições, que ensino, que palavra. Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, fortalecer o teu coração hoje com essas verdades das Escrituras e faça que o teu nome seja honrado. Sim, o teu, estou falando para você, que o teu nome seja honrado pelo nome do Senhor em você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este ensino de hoje, por esta palavra, aleluia, que nós estamos abrindo mão de muito para ganhar tudo. Em nome de Jesus, venha Espírito Santo sobre cada coração que ouviu esta palavra e venha cumprir o teu propósito pelo qual ela foi entregue, para a tua glória em Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Se essa palavra foi de bênção para você,
compartilha com outros, ok? Um abraço e até o nosso próximo tempo com a palavra.